Uma coisa interessante, esse cara para pensar, né? A escritura diz que nele tudo subsiste. Ela não diz, sim, existimos nele, mas outros textos dizem subsiste, porque a nossa existência obviamente é dependente, subsistente em Deus, em e de Deus. Isso eu não estou falando só do eleito, eu estou falando de todas as criaturas. E se tudo subsiste em Deus, o diabo subsiste em Deus. Satanás subsiste em Deus, ou seja, ele tem a sua existência dependente dele. É absurdo falar que ele possa fazer qualquer coisa sem desejo, vontade divina, né? Mesmo não falando de administratio, né? Como alguns falam, que é a questão quando Deus permite que Satanás faça alguma coisa, ou dê uma ordem para um demônio ou um espírito fazer algo, né? Por quê? Porque isso vai além dessa ordem e permissão administrativa, porque tem a ver não agora com um preceito que ele deu a uma das suas criaturas, ou uma permissão, mas com uma ação metafísica, uma ação da criatura que subsiste nele. E essa ação da criatura de maneira nenhuma pode acontecer sem o desejo dele, qualquer que seja essa ação. Isso entra em um determinismo exaustivo, onde Agostinho vai dizer, nós não podemos dizer que Deus permite as coisas senão porque ele quis, porque o fato, e aí entra o que o Torinho disse lá do senso diviso ou não, que não vai fazer diferença nenhuma no final de contas. Porque se algo subsiste em Deus, e Deus remove aqueles atos e permite que aquela criatura faça a ação, só a ação que ele quer, X ou Y, ok? Isso significa, por necessidade, que essa permissão, entre aspas, já é uma determinação, porque já está excluindo totalmente a possibilidade da criatura de fazer qualquer coisa que ele não permite no sentido de subsistência. E aqui, com permissão, eu não estou falando de administração, nem de responsabilidade da criatura, ou como a gente pode dizer, preceito da criatura, mas como a criatura subsistindo em Deus. Aí você pega essa metafísica, onde a criatura faz uma ação, e essa ação de várias possibilidades que a criatura pode ou não fazer, independente se ela pode ou não fazer, por sua própria subsistência em Deus, esse ato tem que ser permitido por necessidade, desejado por Deus. Entendeu? Só que Deus, na sua metafísica, não permite que a criatura faça tudo aquilo que ela pode fazer, mas só aquilo que ele quer que ela faça. Ou seja, mas o que ela pode fazer? Na visão da criatura, a criatura pode fazer muita coisa, mas na visão divina, ela só pode fazer aquilo que Deus determinou, como Salomão diz. O homem, né? O homem, ele propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, né? Ou tem outros textos, diversos outros textos dessa maneira. Jeremias diz: eu sei, ó Deus, que não é do homem os seus caminhos, né? Nem o dirigir dos seus planos, o Senhor, né? Ou seja,
A criatura de maneira nenhuma pode fazer nada metafisicamente sem essa digamos assim, sem depender dessa metafísica divina, dessa causação divina, vamos chamar assim. De maneira que é absurdo falar em secundárias, entendeu? Causas secundárias. Por que é absurdo falar em causas secundárias? Porque no final de contas, a tal da causa secundária, mesmo que seja como exemplo do nosso amigo lá, que falou dos dados, né? Que os dados, eles têm, dados tem 6 possibilidades, Deus remove os 5 atos e permanece uma. Isso seria uma permissão de apenas um ato, ou seja, a exclusão total de Deus metafisicamente impedindo a criatura de agir de 5 maneiras e ela agindo somente daquela maneira que Deus determinou que seria. E aí? Como é que ele vai fugir? Se essa permissão, como diz Agostinho, é o que Deus quer, ela já não é uma permissão, metafisicamente falando. Entende? Porque ela é um determinismo exaustivo da criatura. Então é absurdo o cara absurdo falar em permissão quando se trata de metafísica. Do contrário, a subsistência da criatura em Deus, Deus não administraria o ato da criatura. Entende? Não teria o controle sobre o ato da criatura. Mas Deus, por exemplo, impede o rei do Egito, o rei dos filisteus, Abimeleque, de pecar contra ele. Ou seja, Deus deixou Abimeleque impotente sexualmente, de maneira que ele não pôde fazer aquilo que ele queria com Sara. Ou seja, Abimeleque não pôde fazer aquilo que ele tentou fazer. E se nós pegarmos, por exemplo, o que Clarke diz sobre o conselho de Aitofel e de Husai para Absalão, a Bíblia diz que o Senhor dissipou o conselho de Aitofel, mesmo sendo um conselho sábio. Entende? Como? Através de todas as artimanhas psicológicas ali que aquelas pessoas ali, tanto o amigo de Davi quanto o Aitofel, estavam planejando. Então, mesmo num pensamento ou em uma corrente de pensamento, Deus causa ou impossibilita, ou dirige como lhe apraz aquilo que a pessoa pensa. Então, tanto o pensamento quanto a ação pode ser ou impedida ou causada por Deus, de maneira que é absurdo falar em permissão, metafisicamente falando. Estou caminhando aqui, daí talvez esteja um pouco ofegante. Então, falando de metafísica, agora, o que é administratio que eu disse? Administratio é como Deus governa sua relação com as criaturas, né? Governo com os exércitos celestes, anjos e demônios, etc. Nessa administratio existe o pedido da criatura, como a permissão que Deus, permissão entre aspas, que Deus deu para Satanás ferir os filhos de Jó e tudo mais, né? E
Se bem que se você olhar desde o princípio, Deus que toca no nome de Jó primeiro, mesmo na administrátil, você vê Deus sendo aquele que governa as ações, inclusive, de Satanás, né? Se você olha esse cenário de Jó, porque ali o Senhor fala a ele: você viu meu servo Jó? Ele é temente, se desvia do mal, etc. Então, ali, de maneira administrativa, né, Satanás, ele diz, ele não serve você de balde, você o cerca com sebe, você o protege, né? A sebe, para quem não sabe, é aqueles muros de cerca viva, de é como se fosse uma cerca, né? Na volta daquela dos animais que tu tem, da tua casa, do teu lugar ali. Então Deus não deixava o diabo chegar próximo de Jó. Então o diabo pediu para Deus, para que ele fosse. Então, administrativamente, Deus permite. Agora a questão é, mesmo essa permissão, Deus que toca no nome de Jó primeiro. E todas as ações de Satanás, elas são controladas metafisicamente por Deus. De maneira que Jó não pôde fazer o que Deus não queria de maneira nenhuma. Porque tudo que Satanás fez, por exemplo, a palavra de Deus diz que os dias do homem estão todos contados. O próprio Jó fala isso. No próprio livro de Jó diz isso. No Salmo 139:16 diz que todos os nossos dias foram escritos, cada um deles escrito e determinado. E Jesus diz que ninguém pode acrescentar um côvado à sua vida, ou, né, não tem como aumentar a sua expectativa de vida. Por quê? Porque o dia do homem está contado, metafisicamente. Aí você observa todas as ações do Satanás. Você observa que Satanás mata os filhos de Jó. Mas quem determina quando a pessoa morre? Não, é o diabo, é Deus. Então, metafisicamente, Deus determinou isso, de maneira que usou a permissão na questão administrativa. Usou uma permissão, né? O diabo usou essa permissão administrativa, mas metafisicamente Deus determinou. Porque quem determina o dia, a hora que a pessoa morre não é o diabo. Isso seria absurdo, a Bíblia dizer que Deus é que determina o dia, a hora que a pessoa morre, e o diabo lá, Deus deu a permissão só para não tocar na vida de Jó, ele vai lá e mata os filhos dele, né? Aí a pessoa vai dizer, mas Deus já sabia que o diabo... Não, mas quem determinou isso? Quem delimitou o número dos seus dias? Isso está escrito em Jó. É Deus. A visão de Jó é uma visão totalmente metafísica divina. Na verdade, nem Deus fala da cena de Satanás para Jó. Porque para Jó, Deus controla todas as coisas. Ok? E Satanás é um servo dele, contra a sua vontade ou não. Ok? Então você vê tudo isso acontecendo. Mas é uma permissão. Na administratio, sim. Mas metafisicamente, não. Porque o diabo não poderia determinar os dias da vida dos filhos de Jó. E nem poderia ir contra a vida deles se Deus não permitisse esse ato metafisicamente, pois o diabo, como criatura, subsiste também. Tem a sua subsistência em Deus. Né? Ele depende de Deus para existir, para se mover, para fazer qualquer coisa, para pensar, para planejar. Então, é absurdo a gente falar em mera permissividade falando de metafísica. Agora, voltando à administração, sim. Em administratio, né? A gente pode falar de permissão. Isso tem a ver com o homem, a responsabilidade dele, tem a ver com os anjos, a responsabilidade deles. Quando Jesus diz, né? Seja feita a sua vontade, assim como ela é feita no céu, é evidente
que ele não está falando da vontade determinada ou do decreto divino, porque esse sempre é feito. Ele está falando da vontade revelada de Deus, porque ele diz que seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. E como ela é feita no céu? Os anjos obedecem a Deus. Então Jesus diz que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas de que maneira essa vontade? Quer dizer que a vontade de Deus não é feita na terra? Ela é. Ela é feita. Mas agora, de maneira preceptiva, ou seja, uma vontade de Deus sendo obedecida. Essa vontade que Jesus fala é a vontade preceptiva, de obediência. Então, Jesus diz que venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Agora eu pergunto, como que o reino de Deus, ele vem através do Espírito Santo dentro da igreja? Ele veio com Cristo, né? Se inicia com Cristo, mas com a igreja, né? O Espírito em nós, Cristo em nós. E como que a vontade de Deus é feita então na terra? O Espírito Santo em nós. Porque está escrito, eu imprimirei em suas mentes as minhas leis e em seus corações os meus estatutos. Jesus fala isso, Deus fala isso em Jeremias. E colocarei deles o meu espírito e farei com que andem nos meus caminhos e me obedeçam e me temam. Deus fala isso. Então é assim que a vontade de Deus é feita na terra, como ela é feita no céu. Então, isso tem a ver com a vontade preceptiva.